Então, meu amigo, minha amiga, legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez. Está faltando voz. Se você já nos acompanha, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações. Se não acompanha ainda, seja muito bem-vindo. Chegou a grande hora, hein? Chegou o grande dia, não tem jeito, não tem como fugir. São Paulo e Flamengo, Flamengo e São Paulo do estádio do Morumbi. Pelo menos a torcida vai fazer a parte dela mais uma vez. Por antecipação, vendidos 40 mil ingressos, o que faz a gente imaginar mais de 45 mil torcedores, 9h30 da noite, para acompanhar o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. O São Paulo vai pegar essa pedreira que é o Flamengo, para muitos o Flamengo favorito, para a maioria das pessoas que eu tenho conversado, não sei para você, mas o favoritismo tem que se decidir dentro de campo. Eu falei da torcida e a torcida tem sido fundamental para o São Paulo em jogos de mata-mata nessa temporada. O time fez com média de 43 mil torcedores no estádio do Morumbi, 9 jogos em competições eliminatórias e o São Paulo conseguiu sempre vencer no estádio do Morumbi. A expectativa é que não seja diferente logo mais. Eu vou falar dessas vitórias. No Campeonato Paulista, 4-1 no São Bernardo, 2-1 no Corinthians, 3-1 no Palmeiras. Na Copa do Brasil, que é a bola da vez, 2-0 no Manaus, 1-0 no Palmeiras e teve aquele jogo contra o Juventude que foi em Barueri, mas o mando do São Paulo com presença da torcida 2-0. Na Copa Sul-Americana, Universidade Católica, o São Paulo goleou por 4-1, jogando como mandante, e o Ceará, placar apertado, por 1-0. Mesmo assim, o São Paulo se classificou. Então, são 9 vitórias em 9 jogos em competições de mata-mata. Mas tem coisa no São Paulo acontecendo, meio que nos bastidores, que deixam a gente meio pensativo. O São Paulo vai ter desfalques importantes para esse jogo contra o Flamengo, um deles de última hora, não participou do último treinamento, e a gente vai falar dessas coisas obscuras pelos lados do Morumbi e do CT da Barra Funda, depois da vinheta e depois dos abraços costumeiros por aqui. Vamos lá. Com a voz firme, sem ficar com essa garganta irritada, a gente não pode se irritar nem com a garganta e nem com o São Paulo a partir das 9h30 da noite. Abraços especiais e que data especial. Além desse jogo contra o Flamengo, que é um jogo eliminatório, vale muito, porque depois o São Paulo tem o jogo da volta no Maracanã, um dia especial para o Gilberto Nazário, que pede um abraço para a esposa dele, aniversariante do dia, a dona Gisele. Então, felicidades para a dona Gisele e também para o seu Gilberto. Mais abraços aqui, deixa eu pegar os óculos para não errar o nome de mais ninguém. Ed Cláudio Adelino, ele pediu abraços, ele é de São Bentinho, na Paraíba, pediu abraços para um caminhão de gente, só esqueceu, sabe de quem? Da Emanuele, que é a esposa dele. Ele levou uma bronca danada, então tá aqui o pedido do seu Ed Cláudio para a dona Emanuele, um abraço especial. Ele é da cidade, ou eles são da cidade de Bentinho, na Paraíba, é a cidade dos redeiros. Quem sabe eu ganho uma rede de presente, é uma tradição no Nordeste e particularmente na Paraíba. O Joe Garcia é de Atibaia, numa região maravilhosa aqui do interior de São Paulo. O Eliseu Marcelino é de Ituiutaba, Minas Gerais. O Marcelo é de Jarinu, pede também um abraço para a esposa, a dona Auri. Então um abraço para você, Marcelo, e para a dona Auri. E o Adriano Cruz e o Ronaldo Ferreira também pedem abraços, mas eles não disseram de que cidade eles são. Estão abraçados também. Bom, vamos lá. Gabriel Neves tomou uma pancada no tornozelo direito no clássico contra o Santos e é mais um desfalque do técnico Rogério Ceni, que já não vai ter o Miranda. A grande interrogação é o argentino Galopo. Aliás, das 5 contratações que o São Paulo fez nessa janela de transferências do meio do ano, por conta de programação antecipada, só um desses reforços pode ou poderá jogar nessa fase
da Copa do Brasil. Os outros estão liberados para a Sul-Americana e também para o Campeonato Brasileiro. São o caso dos Naruel, o Bustos e o Ferrarese, também o Marcos Guilherme, também o goleiro Felipe Alves e por aí vai. Só que o único que pode jogar é o argentino Galopo. Só que o Galopo, ele andou perdendo muito espaço no time do São Paulo. Sabe por quê? Porque no último lance contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, se eu não estou errado, 21ª rodada no estádio do Morumbi, estava 1-0 para o Flamengo, aí o Pablo Maia perdeu uma bola e aí saiu o segundo gol do Flamengo, do Gabigol, o Gabriel Barbosa, e houve uma discussão que o Rogério Ceni não tinha, num primeiro momento, nem percebido. Palavras dele, vamos resgatar essa entrevista dele, logo depois da derrota para o time do Flamengo, e ele naquela altura achava normal essa cobrança do Galopo para cima do Pablo Maia, que errou uma bola, passou para o Rodriguinho, que acabou não conseguindo finalizar e veio o contra-ataque, saiu o segundo gol do Flamengo, derrota do São Paulo, 8ª derrota do Rogério Ceni contra o Flamengo como treinador, nenhuma vitória, nenhum empate. E o que aconteceu naquele dia, a gente ouve agora. E depois a gente vai comentar a sequência daquilo que aconteceu, ou a consequência. Rogério Ceni, sobre a discussão que aconteceu naquele dia no estádio do Morumbi. Vamos lá. Não, eu não percebi discussão entre eles. Eu vi que chegaram no vestiário falando, cobrando. Na verdade, que deve ser do último lance, né? Ali é uma bola, ali não tem essa coisa de ficar culpado, quem é culpado, não existe isso. Era uma bola para ter levantado na área, o último lance, né? Mas o Pablo dá o passe, o Rodriguinho toma a decisão errada, perde a bola, e que propicia o contra-ataque já praticamente com o jogo encerrado. Nós poderíamos ter tido uma bola mais na área, tivemos um gol sofrido, que às vezes até traz uma avaliação enganosa do jogo, porque o jogo estava 1-0 e o São Paulo fez um jogo bem parelho, né? Mas eu não vi nada de discussão dentro do campo. Eu escutei aqui quando eu cheguei no vestiário, por isso eu já intervi, mas eu realmente, no campo de jogo, eu não vi. Mas se eles estão se cobrando, melhor. Podia ser pior, todo mundo calado, melhor brigar um pouco. Isso é importante para um time, se quiser ter personalidade. É assim que se faz, cada um tem que aprender, amadurecer assim. Aqui nós não temos jogadores prontos, a gente não contrata, a gente não põe Everton Ribeiro e Arrascaeta no final. Aqui nós colocamos garotos, e é assim que eles vão amadurecer jogando contra equipes boas, como é o Flamengo, equipes que têm talento e competindo de igual para igual. Coincidência ou não, depois daquele dia, o São Paulo fez mais 4 jogos. E o Galopo simplesmente perdeu espaço. Ele jogou apenas 45 minutos na derrota para o Ceará, lá em Fortaleza, que mesmo com a derrota, o São Paulo, depois dos pênaltis, conseguiu a classificação e se manteve vivo em 3 competições. Aquela derrota, 45 minutos do Galopo, foram os únicos minutos dele em campo. Depois ele desapareceu. O Rogério Ceni, outro dia, depois do São Paulo perder para o Santos, havia uma expectativa de que o Galopo poderia jogar aquela partida. Não jogou. E o Rogério Ceni, àquela altura, dizia que ele não tinha, na véspera, se adaptado a um treinamento, não tinha entendido muito bem o treinamento e por isso teria ficado de fora. Agora, ligando os pontos, parece que o Rogério está penalizando o jogador argentino por conta daquela discussão. Não sei, não é oficial, mas deixa transparecer que é isso. Tomara que não seja, tomara que seja um problema técnico. Porque o Rogério se prender a esse detalhezinho e acabar prejudicando o time, seria muita inconsequência do treinador do São Paulo, que a gente sabe, é marrento, é birrento, tem coisas que ele coloca na cabeça e ninguém tira, tem várias coisas, né? O torcedor acaba de relacionar várias delas, o Igor Gomes mantido no time, o xodó do Rogério Ceni, o Rodrigo Nestor. De qualquer modo, fica a expectativa de que o Galopo possa ser aproveitado nesse duelo de logo mais. É um jogador importante que de repente pode ajudar o São Paulo. Eu acho que o Rogério Ceni tem que colocar essas birras um pouco de lado num momento tão importante. Contra o Flamengo não é uma parada das mais fáceis. Então, dos 5 reforços, recapitulando aqui para não esquecer ninguém, o São Paulo contratou o Galopo,
nessa janela de transferência do meio do ano. Felipe Alves, Nahuel Bustos, Nahuel Ferrarese e Marcos Guilherme. Por conta de regulamento das competições, todos os outros, assim como o Galopo, eles podem ser inscritos ou deveriam ser inscritos até 72 horas da partida da semifinal contra o Atlético Goianiense pela Copa Sul-Americana. Com relação à Copa do Brasil, no entanto, só o Galopo. O prazo já venceu, não se pode inscrever mais ninguém até o final da competição. Só que o Galopo está com essa rusguinha aí. De qualquer modo, fica a expectativa de que o Rogério não seja tão turrão, como dizia minha avó. Uma prévia do São Paulo, para deixar você meio feliz, uma prévia do São Paulo para esse jogo contra o Flamengo, jogo dificílimo. Jandrei, Igor Gomes, Igor Vinícius, falei Igor Gomes, né? Ai, meu Deus, vamos lá. Jandrei, Igor Vinícius ou Rafinha, Diego Costa, Léo e Reinaldo, se ele for com uma linha de 4. No meio-campo com Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Patrick ou aí Luizão, no lugar do Patrick, formando o time com 3 zagueiros. Luciano e Caleri lá na frente. Nessa prévia que a gente vê divulgada por aí, não aparece o nome do Galopo entre os titulares, o que deixa transparecer que as rusgas continuam, mas o time é muito mais do que isso. E se o Galopo, na minha opinião, discutiu com o Pablo Maia, foi pelo bem do time. E essa decisão do Rogério Ceni de dar uma geladeira aí, dar uma gelada no Galopo, não deve ser pensando no time. Isso à distância, veja bem, eu não acompanho os treinamentos, mas pelo pouco que eu vi, daria espaço para o Galopo jogar sim. De qualquer modo, vamos esperar. De repente o Rogério, a gente quase nunca acerta a escalação do time do São Paulo, de repente o Rogério acaba optando por colocar o Galopo e esquecer um pouquinho do que aconteceu lá atrás, que não foi nada demais. Foi uma cobrança de jogo que foi para o vestiário, a discussão continuou e até o Rogério já disse que teve que fazer uma intervenção ali, mas apoiou naquele momento, depois da derrota para o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, apoiou naquele momento. Se eles se cobram, é porque eles estão lutando em prol do time, querem melhorar. Palavra é uma coisa, prática é outra. De qualquer modo, o Rogério Ceni falando, mais uma vez, a gente colocou no vídeo anterior, mas é sempre bom refrescar, o Rogério Ceni falando desse duelo importante contra o Flamengo. É o ponto de partida. Um bom resultado pode significar esperança. Um tropeço pode significar praticamente o fim. Rogério Ceni. O Flamengo é muito difícil hoje para você dizer, né? Mas eu acho que nós vamos fazer nós vamos competir, contamos com o apoio do nosso torcedor e vamos tentar, por mais que o Flamengo tenha, como acho que dito por todos, né, o melhor elenco, o melhor time da América do Sul, nós vamos tentar jogar dentro da nossa casa e conquistar o melhor resultado que a gente pode para o segundo jogo lá no Maracanã. Bom, então tá aí. Um bom resultado no jogo de ida pode significar esperança e um resultado ruim pode significar praticamente o fim, porque depois a pedreira vai ser lá no estádio do Maracanã. E também tem algumas questões, né? Flamengo, CBF, VAR. Vocês viram o que aconteceu com o Palmeiras no último lance contra o Flamengo? No último final de semana, eu estava lá. Dizer que aquele lance do Vidal não foi pênalti em cima do Gustavo Gomes no último lance, nos instantes finais da partida, olha, pelo que eu conheço, um pouquinho que eu conheço de futebol, foi pênalti, mas aí o VAR, que foi divulgado pela CBF, depois a CBF tirou do ar e depois, por conta de pressão, de bastidor, colocou no ar de novo, foi uma lambança da arbitragem, mas sobretudo do pessoal do vídeo, que deixou o jogo seguir e aí um áudio surgiu ali nas entrelinhas, agora já foi, deixa seguir, acaba o jogo. E o Flamengo foi beneficiado, poderia ter perdido o jogo e ficado mais distante do título no Campeonato Brasileiro. É muita pressão, é muito bastidor, o São Paulo tem que ficar muito esperto. Gostaria da sua opinião, seu comentário, seu palpite, seu desabafo sobre tudo isso que a gente comentou aqui. A começar, a história do Galopo. Será que o Galopo está sendo penalizado porque cobrou um companheiro de uma jogada que executou de maneira errada e acabou prejudicando o time? Será que foi isso? Não é possível. O Rogério é um cara com mais de quase 30 anos de futebol.
Será que ele vai se prender a esse detalhe? Será que a escalação prévia aí está certa com Igor Gomes e Rodrigo Nestor? Será que você está feliz com essa prévia do que foi anunciado? Não sei. Bom, eu espero seus comentários por aí, vamos ficar de olho no jogo, 9h30 da noite. Se o São Paulo conseguir um bom resultado, vida que segue. Se não conseguir, tem que olhar para o outro lado. Tem que olhar para a Sul-Americana e, sobretudo, o Campeonato Brasileiro. No final de semana, jogo contra o Fortaleza e o São Paulo não pode mais perder pontos. Um passo de cada vez para não tropicar é o Flamengo, hoje, 9h30 da noite. Vamos ficar ligados. Depois a gente comenta sobre tudo que a gente viu, ouviu, escutou e imaginou e... sei lá, nem sei o que falar. Bom, a gente fica por aqui, um beijo no seu coração, até a próxima, vamos ficar de olho nesse São Paulo aí e nessas rusgas todas. Se chegou até aqui, tem o seu mérito. Se vai passar daqui, só os próximos 180 minutos vão dizer. E os primeiros 90 vão gritar, porque o São Paulo está jogando em casa e precisa do resultado. Tem o tabu a seu favor. Em mata-mata nessa temporada, com o apoio da torcida que vai acontecer mais uma vez, o São Paulo conseguiu, em 9 jogos do esquema de mata-mata em 2022, 9 vitórias como mandante. 8 no Morumbi, uma vitória em Barueri, porque estava tendo show no Morumbi. E que o show, quem sabe, seja tricolor logo mais. Vamos acompanhar. Valeu, até a próxima. Tchau.